Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, vamos pedir graças especiais por meio de Maria Santíssima para darmos início à nossa meditação. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nós vamos dar início à meditação, hoje estamos no mês de agosto, então, portanto, o mês em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Por isso, o mistério escolhido foi a Assunção de Nossa Senhora aos céus, o quarto mistério glorioso. Antes de iniciarmos a meditação, que é um dos requisitos pedidos por Nossa Senhora em Fátima, para cumprirmos aquilo que nós conhecemos como devoção dos 5 primeiros sábados, vamos recordar primeiro que tipo de mistério nós estamos meditando. Nós temos 3 acepções, 3 conceitos de mistérios que não são unívocos, são coisas distintas. Primeiro sentido de mistério é algo que foi revelado por Deus. E porque foi revelado por Deus, deve ser aceito por nós na fé, acima da capacidade humana de compreensão. Assim, o mistério da unidade e trindade de Deus foi revelado. Quem é capaz de compreender? Deve-se aceitar na fé. O segundo sentido de mistério é uma ação salvífica, uma ação litúrgica, um ato litúrgico, um rito. Quase se confunde com sacramento ou sacramental. Quando iniciamos a missa, o sacerdote convida a fazer o exame de consciência, pedir a Deus perdão para participar dignamente dos santos mistérios. É um rito por meio do qual nós participamos da vida de Deus. Esse é o segundo sentido de mistério. Não é esse que vamos estar meditando? O terceiro sentido, esse sim nos interessa hoje, que é uma ação salvífica, aquilo que está, as ações próprias de Deus, nosso Senhor, descritas nos Evangelhos e que devemos seguir e imitar. Assim, o primeiro mistério gozoso, a anunciação e a encarnação do Verbo, que é narrado por São Lucas no capítulo 1 do Evangelho dele. A crucifixão e morte de nosso Jesus Cristo, o quinto mistério doloroso, 15 mistérios que nós devemos, portanto, imitar. São ações salvíficas. É Deus agindo na história do homem para salvar o homem. É esse mistério que Nossa Senhora nos convida a meditar. E a cada mistério nós devemos, depois de contemplá-lo, pedir graças para conseguir imitar a Nosso Senhor ou a Nossa Senhora naquele mistério que estamos meditando. Agora, como vamos imitar a Nossa Senhora? Essa é a pergunta de difícil resposta, no quarto mistério glorioso, a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Como vamos imitar a Nossa Senhora subindo aos céus? Subiremos nós também aos céus? Essa é a pergunta. Ora, esse mistério é talvez aquele que mais nos convida à imitação, porque nós vivemos neste vale de lágrimas, mas devemos ter os olhos postos no céu. Nós devemos estar o tempo inteiro à procura do céu. Nossa Senhora viveu entre os homens, Nossa Senhora sofreu como os homens sofrem, muito embora fosse concebida sem pecado original. Nossa Senhora morreu ou não morreu? Há uma discussão. Alguns dizem que Nossa Senhora não morreu, é uma corrente teológica. Outros dizem que ela morreu à imitação de seu filho. A Igreja não faz um pronunciamento específico a respeito da morte, mas simplesmente resolve a questão ao longo da história, dizendo, nem diz que morreu, nem diz que não morreu, dormiu. A dormição
da bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora dormiu. Esse sono de Nossa Senhora, que evidentemente fez com que separasse também o corpo da alma, a imitação de seu filho, depois ela ressuscitou, mas tão suave foi sua morte, que é chamada pela igreja de dormição. Depois de ter dormido, ressuscitado, despertado, aliás, para Deus, a morte é um sono. Todas as vezes que ele vai nos evangelhos, Nosso Senhor vai ressuscitar alguém, o amigo dele, Lázaro, ele diz: Lázaro não morreu, está dormindo, eu vou despertá-lo, porque para Deus a morte é um sono. Nossa Senhora morre, tão suave foi sua morte, chamada de dormição, ressuscita, sobe aos céus, a Assunção. É isso que vamos contemplar aqui. Esta Assunção dela nos leva a pensar nas coisas do céu, olhar para o céu. O Monsenhor João, na ocasião, na catedral, contemplando este mesmo mistério, ele recordava essa necessidade que temos de olhar para o céu. E dava um exemplo terrível, que é justamente, está no capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus, que é o momento em que uma mãe, cujo nome não é descrito pela Escritura, que assiste à morte dos seus 7 filhos. Está diante de Antíoco, o rei, que vai martirizando de modo terrível diante dos irmãos e diante dela, a mãe, um a um, com torturas até a morte. Chega um momento em que o 6º filho acabava de ser martirizado, era a hora do 7º e último filho. E o rei, ao invés de torturá-lo no início, lhe faz um convite: olha, se você desiste e não acompanha o caminho dos teus irmãos, eu te dou liberdade, eu te dou todo tipo de conforto, de fortuna, de fama, todas as coisas que se pode querer nesta terra. E ele resistia, era o mais novo. Chega um momento em que o rei, percebendo que não era possível mais convencê-lo, pede para que a mãe o convença. A mãe, depois de muita insistência, chama o menino e diz baixinho no ouvido dele, na língua dela, e que o rei não compreendia: meu filho, eu tenho pena de tua mãe, porque eu te portei no meu ventre durante 9 meses, te amamentei durante 3 anos, te nutri, cuidei de ti, não desonra tua mãe. Contempla o céu, contempla o céu, contempla a terra, tudo foi por Deus criado. Segue o caminho dos teus irmãos, para que no dia da misericórdia possas estar junto com eles. Era o que a mãe queria. Essa mãe não tem nome na Escritura, mas o próprio autor sagrado vai dizer: bem-aventurada esta mulher, para indicar que essa mulher do tempo dos Macabeus não tinha nome, mas era a prefigura da bem-aventurada Virgem Maria, que viu também o seu filho morrer. E não impediu essa morte, porque ela sabia que o caminho é o céu. Olha para o céu, contempla o céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, cujas relíquias estão peregrinando pelo Brasil, chegará em breve aqui em São Paulo também. Santa Teresinha, quando era criança, bem criança, 4 anos de idade, a mãe dela, todos sabem, morreu quando ela era muito jovem. Ela era início da adolescência, ela tinha 12 anos quando a mãe morreu. E quando ela tinha 4 anos de idade, a mãe, muito doente inclusive, chegou pertinho da mãe e disse: mamãe, como eu gostaria que você morresse. Imagine o susto, como alguns aqui se assustaram. Mas como, minha filha? Ela diz: é porque uma pessoa tão boa como a senhora só pode merecer o céu. Então a ideia dela, a morte, passagem, Páscoa, porque ela tinha os olhos postos no céu. Mas como conquistar esse céu para onde a bem-aventurada Virgem subiu? Assunta aos céus. Nossa Senhora assunta aos céus. Na Escritura não há propriamente um registro que possa confirmar esse mistério. A Igreja, ao longo dos séculos, com base na Escritura, é verdade, mas a partir não só da revelação escrita,
mas também da tradição, sobretudo da liturgia, por meio de cânticos, que a igreja sempre utilizou dentro da sua liturgia, foi desenvolvendo o dogma até chegar um momento em que o Papa Pio XII, em 1950, proclama: a bem-aventurada Virgem subiu aos céus. Dogma de fé. É verdade que o Salmo 44 na Escritura vai fazer referência a Nossa Senhora, mas é uma prefigura. À vossa direita se encontra a rainha, todos com esse salmo lindo, com veste esplendente de ouro de Ofir. É verdade também que no Apocalipse vamos encontrar outra descrição de Nossa Senhora, no capítulo 12, quando vamos falar de um sinal que foi visto no céu, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés e esperando um filho. Essa figura é Nossa Senhora, esse sinal que foi visto no céu. Mas não há propriamente um registro na Escritura muito claro a respeito desse grande mistério. Mas sabemos que ela está no céu. E como fazer para alcançar este céu? Para seguir esse caminho que foi por ela percorrido? Todos nós desejamos a felicidade, é um fato. Nós nascemos para sermos felizes, e não pode ser diferente. Quando Nosso Senhor, no seu Evangelho, vai falar sobre as bem-aventuranças felizes, Ele vai sempre associar a felicidade da bem-aventurança, que é a meta, com as dificuldades próprias que a vida nos traz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sempre essa ideia. Portanto, a meta é clara. O que fica difícil é saber como vamos percorrer o caminho. Contempla o céu, lembre-se da mãe dos Macabeus. Ora, como vamos chegar lá? Como vamos alcançar essa felicidade? Nós sabemos que Nossa Senhora é o modelo, porque se ela chegou, temos que saber como ela chegou, que caminhos que ela percorreu. E aí temos que ir para a Escritura. E na própria Escritura vamos encontrar o caminho por Nossa Senhora percorrido. Um dos traços que mais impressionam no modo de ser de Nossa Senhora, para em tudo fazer a vontade de Deus e cumprir com o desígnio que Deus tem a respeito dela, Nossa Senhora, um dos traços mais impressionantes é que Nossa Senhora sempre se deixou conduzir. Sempre se deixou conduzir. Quando o anjo lhe aparece, está narrado por São Lucas logo no início do Evangelho, para anunciar que ela seria a mãe de Deus, e espera dela uma resposta, o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se. Ela não quer se importar como é que deve ser feito, ela se deixa conduzir. Quando ela encontra o menino Jesus no templo, depois de ter sido perdido, durante 3 dias a aflição dela procurando, ela não entende por que ele está ali. Meu filho, eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Ela não entendeu por que Nosso Senhor fez isso. E não entendendo, diz a própria Escritura, não compreendiam, guardava no coração todas estas coisas. Há uma expressão grega que está nesse Evangelho, que ninguém vai lembrar, mas enfim, simbalom, que é justamente trazer consigo. Ela passou a portar consigo este mistério que ela não compreendia, mas ela se deixou conduzir. Quando São João vai narrar o Evangelho de Caná, Caná da Galileia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus pergunta, eles não têm mais vinho, fala com ele. Ao falar com ele, poderia exigir, olha, faça o milagre do vinho. Não, ela se deixa conduzir. O que ela diz? Façam tudo o que ele vos disser. Depois dele ter dito, não é chegada a minha hora. Ela sempre se deixando conduzir. Mas alguém vai dizer, padre, aí é fácil, porque afinal de contas é Deus através do anjo que fala. Conduzir por um anjo, tá bem? É o próprio filho dela que é Deus quem fala. Se deixar conduzir por Jesus em pessoa, ora, que coisa melhor. Esperem. São João vai narrar no final do seu Evangelho, Jesus na cruz e Nossa Senhora ali, de pé, junto à cruz. Bem-aventurada mulher,
que assistia à morte do seu filho e não impediu essa morte, Nosso Senhor diz para Nossa Senhora: eis aí o teu filho. Depois, voltando-se para o discípulo amado São João: eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João, o apóstolo, o discípulo amado, a levou consigo para casa. Ela se deixou conduzir agora por um homem, sempre se deixando conduzir. É propriamente de um espanto, mas assim que se portou Nossa Senhora. E é assim que devemos nos portar cada um de nós. Deixarmos-nos conduzir por Deus através, seja de uma autoridade para aqueles que são religiosos, seja dos filhos em relação aos pais, seja, enfim, das pessoas que podem não ter necessariamente uma autoridade boa que lhes guie acima de si, mas sempre tem Deus que conduz através de sinais, da palavra revelada por Ele, de uma homilia, de uma meditação, enfim. Há muitas circunstâncias em que fica claríssimo que Deus falou e eu devo seguir. Por fim, Nossa Senhora sobe aos céus e parece que ficou distante de nós. Não é verdade. A biografia de um homem não termina nesta terra. O capítulo mais glorioso da história de Nossa Senhora foi escrita no Calvário, quando ela viu seu filho morrer. Ali foi o início de uma trajetória que ainda hoje se escreve, porque quando alguém vai para o céu, sobre os santos fica mais fácil de compreender, aí é que eles começam a agir. E quando se está junto de Deus, não se está distante dos homens, porque se começa a agir em Deus e se está muito mais próximo de todos nós. 4 evangelhos para descreverem pouquíssimas coisas a respeito de Nossa Senhora. Traços da vida dela. Mas eu sou capaz de afirmar, sem receio de errar, que cada um dos que estão aqui seriam capazes de escrever um livro, pelo menos, a respeito da relação que tem com ela. De todas as coisas que ela fez por cada um individualmente. De modo que aquilo que São João diz a respeito de Nosso Senhor, que nem o mundo inteiro seria capaz de conter os livros da biografia de Nosso Senhor Jesus Cristo, também se pode afirmar que o mundo inteiro não é capaz de conter os livros onde estão escritas as biografias de Nossa Senhora. Várias biografias, a relação dela com cada um dos homens. Por quê? Porque no céu ela ficou mais próxima de cada um de nós. Quando nós rezamos a Ave Maria, todos aqui rezam todos os dias o rosário, graças a Deus, e quando rezamos a Ave Maria, não nos damos conta de um detalhe que passa desapercebido. No Pai Nosso, nós temos 7 petições. Sabem bem, né? Pede-se 7 coisas. Na Ave Maria não se pede nada. Absolutamente nada. Apenas diz: Santa Maria, Mãe de Deus. Como é que eu começo a rezar o Pai Nosso? Pai Nosso, Santa Maria. Por que eu não digo Santa Maria, Mãe minha? Chamo a Deus de Pai meu e Maria, Mãe de Deus? E não mãe minha? Por que será isto? A igreja é sábia e assim fez para indicar que Nossa Senhora no céu, como Mãe de Deus, tem mais autoridade para ajudar a cada um de nós. E é por isso que eu digo Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nada peço, porque a Mãe de Deus, que é mãe minha, sabe daquilo que eu preciso. E sabendo daquilo que eu preciso, eu apenas devo olhar para o céu, rezar a Ave Maria, tendo a certeza de que essa mãe, sendo mãe de Deus, tem mais autoridade diante de Deus, sendo mãe dele, por isso assim eu a invoco, para cooperar em relação à minha salvação,
conduzir-me em direção ao céu, para que eu possa cumprir com a minha finalidade nesta vida e alcançar um dia a glória do céu. Nesse sentido, Nossa Senhora diz para todos nós aqui, como a bem-aventurada mãe dos Macabeus: meus filhos, olhem para o céu. O sino toca e nos anuncia que mais do que nunca devemos ter o ouvido atento à palavra de Deus e os olhos fixos na eternidade feliz. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.